Quando nós nos perguntamos onde está Deus no meio do caos que o mundo nos traz, nos leva, alguma injustiça que nós sofremos, parece que é mais fácil nós compreendermos a presença de Deus mais próxima, discernimos que Deus não está distante de nós. Mas geralmente eu me deparo com pessoas que estão indagando onde está Deus no meio desse caos que eu criei, no meio deste rolo, deste problema gigante que eu mesmo me envolvi. Onde é que está Deus nesse momento? E quando eu olho para a minha Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 4, olho para a minha Bíblia e eu percebo o seguinte: quando Adão e Eva caíram, eles estavam vivendo o melhor de Deus ali naquele lugar, naquele jardim, naquele paraíso, e eles desobedecem à palavra inspirada de Deus, e com orgulho no coração e uma desobediência na alma, eles praticam este ato e eles caem. Há uma queda gigante na relação entre eles e Deus por essa desobediência, entre eles e a natureza, a obra criada, e entre eles mesmos. Há uma queda nessa relação toda, uma morte espiritual que acontece. E eles foram passivos de uma consequência gravíssima, a retirada deles ali do paraíso, e outras questões aconteceram mais. Com dores de parto, a mulher daria luz ao filho com muita dificuldade, o homem teria que trabalhar agora. Enfim, houve algumas consequências. Mas onde estava Deus neste caos que eles mesmos criaram? Deus é misericordioso. Tem um atributo que é muito glorioso, essa graça, essa misericórdia de Deus, essa miséria que há em nós, essa cordialidade que há da parte de Deus para a nossa vida, é a misericórdia dele. Ele está do lado de Caim, de Adão e Eva, ele está do lado desse casal que pecou, e é interessante que eles, mesmo fora do paraíso, Deus vai ali ao encontro deles, Deus ainda está fazendo visita a eles, como de início. Tanto é que Eva quer tocar a vida dela para frente, junto com seu marido, e isso é expresso no nome do primeiro filho que eles têm, que é Caim. Ela tem um filho fora do paraíso e o nome é Caim, que é uma junção de dois nomes hebraicos que quer dizer Deus ajuda. Esse é o coração dela. Deus ajuda, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus ainda está aqui ajudando, Deus ainda está com a gente, e vamos tocar a vida do jeito que dá e vamos para frente. E é interessante que os anos vão passando e ela tem um outro filho, só que agora o nome desse filho é chamado de Abel. Abel significa vazio, significa nada. Talvez era o coração dela. Ela percebera que o coração dela está inclinado para as coisas do mal, para as coisas da carne, para as coisas do mundo. Estão criando um sistema que não era para ser, não era o que Deus sonhou para a vida de Adão e Eva. Mas o primeiro filho, o primogênito ali, ele tem uma expectativa sobre ele. Deus ajuda. Caim é o primogênito, Caim recebe terras, Caim vai trabalhar na terra e Caim vai colocar a mão na terra produzindo. Isso gera dentro dele um sentimento de posse, de orgulho, de meritocracia. Eu faço, eu coloco força aqui e as coisas andam, por si só. Abel não. Abel, ele não é o protagonista, ele é o coadjuvante. Abel vai tomar conta de ovelhas. E ser um pastor de ovelhas naquela época não se plantava pastos, Então ele é um seminômade, ele sai andando em volta, acaba o pasto aqui, vai para outro, levando as suas ovelhas. Mas é interessante que há uma expectativa sobre Caim, e Caim deixa crescer dentro dele um orgulho, uma exaltação no seu próprio coração, uma independência, uma autoestima muito elevada, a ponto de, no momento em que os dois vão levar a oferta ao Senhor, Caim leva alguns produtos da terra. A Bíblia não fala que foi o melhor. A Bíblia, na verdade, ela se cala acerca disso, mas pelo fato dela falar que Abel entregou as primícias e não usa essa palavra, essa expressão para Caim, a gente percebe que deve ter levado de qualquer jeito essa oferta. Há um orgulho, há uma atitude de vida, há uma postura que Deus não recebe. E a Bíblia Sagrada, no versículo 4,
diz que Deus não recebeu a oferta de Caim e não recebeu a Caim. Mas o Senhor se agradou de Abel e recebeu a oferta de Abel. Isso trouxe um entristecimento muito grande no coração de Caim. Ao invés dele se humilhar, ao invés dele ter humildade suficiente de compreender as suas questões, não, ele fica irado, ele fica revoltado, ele fica com raiva de Deus, ele não pode descontar em Deus assim, essa insatisfação do seu coração, ele leva tudo e quer jogar num alvo específico que é o seu irmão Abel. Se eu destruir Abel, meu concorrente, não tem como Deus não aceitar a minha oferta, não é? Encontra e olha o irmão dele como um concorrente, como uma disputa. Que pena isso. Mas Deus vai falar com ele. Onde está Deus no meio desse caos que está sendo instalado por Caim? Deus está ali do lado. E Deus vai exatamente no versículo de número 6 falar com Caim. Deus se apresenta para Caim e diz: por que você está irado? Por que você está nervoso desse jeito? Porque você está com um semblante caído. Versículo 7 diz: se você proceder bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Deus ainda está dando um toque para Caim. Deus está dando uma orientação para Caim. Olha a misericórdia de Deus diante do caos que nós mesmos vamos formando, essa loucura que nós mesmos vamos produzindo em nossa própria vida. Tem gente que ele tem um estilo de vida, um perfil de autossabotagem. As coisas começam a andar, a caminhar na vida dele e ele mesmo se autossabota, né? Que triste isso, mas Deus está ali do lado, orientando pela sua misericórdia, pela sua graça. E Deus fala com Caim, mas Caim não ouve ao Senhor e ele chama o seu irmão para caminhar, para andar com ele. E Abel agora se sente lisonjeado, seu irmão quer conversar, seu irmão quer mais tempo com ele. E Abel sai para caminhar com Caim, e Caim se levanta contra Abel, seu irmão, e o mata. E Deus aparece, no meio desse caos, dessa loucura, Deus aparece para Caim de novo e diz: cadê o seu irmão? E ele diz: por acaso eu sou tutor do meu irmão, né? O versículo de número 9, por acaso? No verso 10, Deus diz: que você fez, Caim? Que besteira você fez. Olha Deus agindo ainda com misericórdia, Deus ainda falando. Deus poderia fulminá-lo, mas Deus não faz. Deus ainda está tentando restaurá-lo, está ainda liberando graça, misericórdia. Deus ainda está direcionando, vai discipliná-lo seriamente, mas Deus ainda está tendo misericórdia. Deus está tendo misericórdia com a sua vida. Será que eu falo com você que está produzindo caos constantemente, autossabotagem? Você precisa se voltar para o Senhor urgentemente, para a voz do autor e consumador da sua fé. E Deus diz para ele: você vai andar errante sobre a terra, você vai ser maldito sobre a terra, você não vai mais lavrar a terra está clamando do sangue do seu irmão. E Caim diz: todo mundo que se encontrar comigo, todos aqueles que se aproximarem de mim, vão tentar me matar, então acabou minha vida. E Deus diz: não, eu vou pôr um sinal em você e ninguém irá tocá-lo. Este sinal que Deus pôs em Caim é como um proprietário de gado que vai e marca o seu gado, marca o seu animal. Ninguém pode relar nesse animal. Pode estar leproso, pode estar doente, pode estar arrebentado, mas ninguém tem o direito de fazer alguma coisa com esse animal, porque ele tem dono. E é exatamente esse sinal, é o sinal da misericórdia e da graça de Deus. Não é apenas uma disciplina, não é um juízo simplesmente, é tudo isso também, mas é mais do que isso, é um sinal também de graça e misericórdia. Não é hora de Caim morrer. E Caim, ele toca a vida dele para frente, ninguém o toca, porque ele tem um sinal ainda de propriedade. E ele sai pela terra, vagando, sai pela terra. Versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Nod é uma cidade que significa cidade dos errantes, né? Nod. Então, errante vai para a cidade dos errantes. Nós somos chamados para caminhar com Deus, andarmos na direção do Senhor, mesmo diante dos grandes caos que você formou para si mesmo, ou para sua família, ou para sua vida pessoal, mas Deus ainda continua do lado, te direcionando e dizendo: sai desse caminho, vai para outro, faça diferente, ainda há jeito para você, ainda há oportunidade para você. Não desista. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus.